São Mateus capítulo 14, esse texto é um texto que mexe muito ao meu coração, porque Jesus é incrível, porque Jesus agora está aqui nesse texto, mandando os discípulos entrar no barco, apóstolo Rony, e passar para o outro lado da margem. Antes de Jesus fazer isso, Jesus está agora no deserto, e no deserto Jesus multiplica os pães e os peixes, vocês conhecem a história? Jesus está naquele deserto, quando acaba de fazer esse feito, Jesus manda os discípulos entrarem num barco, e ele sobe para o monte, porque Jesus queria ter o seu tempo de luto, porque o seu primo João Batista tinha acabado de falecer. A Bíblia diz que Jesus, quando dá essa ordem para os seus discípulos, deles entrarem no barco, Jesus não dá a eles o feedback do que ia acontecer no meio daquele mar. A Bíblia diz que Jesus fala, entra no barco e passa para o outro lado. Isso aqui mexeu muito comigo. Jesus não fala com os discípulos o seguinte, ó, vocês vão para o outro lado, que depois a gente se encontra, eu vou de jet ski, eu vou de barco, ou eu vou pelo camelo, pela estrada. Jesus não fala como iria. Jesus só falou para eles, pegue o barco e parta para o outro lado. Sabe que eu amo Jesus? Jesus não revela o processo, porque se Jesus revelar o processo, você desiste. Eu não sei como você entrou nessa conferência, talvez você não tenha noção do que está acontecendo, mas eu acredito que esse processo não é para te parar, esse processo é para te esticar, para você chegar do outro lado, para que os propósitos de Jesus se cumpram na tua vida. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que quando os discípulos agora estão no meio da tempestade, no meio do mar, os discípulos agora estão com o vento soprando ao contrário. Talvez na cabeça Pedro pensando, vou desistir, vou parar, vou abandonar, vou voltar. Ele não sabia que aquele que chamou é fiel para cumprir. Ah não, bota a mão no ombro desse irmão que está ao teu lado e diga assim, ó, aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as promessas. Eu sou prova viva, eu sou prova viva que aquele que chama garante. Eu sou prova viva que aquele que te colocou no barco é fiel para te levar do outro lado. Pastor, o vento está soprando, você aguenta? Foi Jesus que te colocou nesse barco. Foi Jesus que te chamou. Enquanto os discípulos, na verdade Pedro agora está com o vento soprando ao contrário. Ele não sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz que enquanto ele está ali, talvez na sua cabeça, pensando em desistir, pensando em parar, só que lá na beira da praia, aleluia, lá na beira da praia, depois você lê São Mateus 14, lá na beira da praia, Jesus já estava botando o pé, vindo sobre as águas, para encontrar aquele que ele chama. Ei, deixa eu te falar, enquanto você está aqui nessa conferência, Jesus já está provendo. Eu sou profeta de Deus. Enquanto você está aqui na conferência Destino, Jesus já está provendo o que Ele te prometeu. Levanta a tua mão por um minuto, abre a tua boca e começa a dar glória. Oh Espírito Santo, Nerecalachuriandaraba, Uribicalachuriandarabacá. Eu sinto Deus na casa. Eu sinto Ele na casa. De repente, quando os discípulos agora estão, Pastor Dário, os discípulos estão agora pensando em desistir. Talvez você entrou aqui nessa manhã ou nessa conferência pensando em dizendo o seguinte, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Eles não tinham noção que aquele homem que mandou eles entrarem dentro do barco, Felipe, já estava vindo sobre as águas, já estava botando o pé sobre as águas. E mais ou menos Jesus dizendo para eles, calma meus filhos, quem chama garante.
vocês não vão perecer. Eu tenho algo grande para vocês. Eu profetizo que aquele que... você entrou aqui, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as promessas. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu sinto Ele aqui. Se você não é batizado ainda pelo Espírito Santo, você pode abrir a tua boca e começar a dar glória, porque o Espírito Santo nesta manhã, Ele pode te batizar. Ele está vindo. Ele é fiel. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está aqui. Interessante que Jesus está vindo sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas. Fazer igual o nosso irmão agora. Vou me soltar, eu já subo solto. Quando, pastor Rony, apóstolo, quando os discípulos olham agora, os discípulos estão vendo alguém andando sobre as águas. Os discípulos têm medo porque os discípulos nunca tinham visto alguém andando sobre as águas. E os discípulos agora temeram e ficaram com medo, porque Jesus não falou a forma que iria encontrar eles. Jesus só falou: vai, que depois a gente se encontra. Então, não se espante da forma que Jesus vai vir te encontrar para resolver esse problema. Eu vou repetir, porque desceu algo do céu aqui para a sua vida. Não se espante da forma que Jesus vai usar alguém para resolver essa situação. Não é o Espírito Santo. Quando os discípulos olharam e viram Jesus vindo sobre as águas, a Bíblia diz que eles tiveram medo. A Bíblia diz que eles se espantaram. E aí Jesus, vendo que eles se espantaram, Tiago, Jesus olha e fala assim: meus filhos, ei, não temais, sou eu. Os discípulos tiveram medo. Jesus percebeu que eles estavam com medo. Jesus acena e diz: ei, não temais, sou eu. E aqui eu tenho a primeira lição para você viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. Qual, pastor? Pedro olhou e disse o seguinte: se é tu mesmo. Pedro, quando Jesus falou assim, não temais, sou eu. Aí Pedro de cá falou: se é o Senhor mesmo, porque ele não tinha reconhecido que era Jesus. E ele faz algo incrível, inédito. Ele diz o seguinte: se é o Senhor mesmo, eu quero viver o que ninguém viveu. Se é o Senhor mesmo, eu quero viver o que ninguém nunca viveu. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. Peça algo inédito nessa manhã. Peça algo inédito nessa manhã. Ele está vindo ao teu encontro. Uricala chura. Não há ferrolho, nem portas. Não há ferrolho. Peça nesta manhã. Ele está vindo ao teu encontro. E Ele está falando com você. Ele é o maior interessado em que você viva o sobrenatural. Se acalma. Olha isso, Marco. Eu aprendo aqui que Pedro pensa o que ninguém pensa. Eu aprendo aqui que Pedro faz o que ninguém faz. Todo mundo no barco dizendo: Pedro, vai dar errado. Todo mundo no barco dizendo: Pedro, não é a sua praia andar sobre as águas, nós somos pescador. Mas Pedro vira e olha para Jesus e fala: se é o Senhor mesmo, eu quero viver isso. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo? Pense
além dos seus limites. O Espírito Santo te trouxe nessa conferência para te esticar. O Espírito Santo te trouxe nessa conferência para te levar a você pensar além dos seus limites. Ele é o maior interessado em que você ande sobre as águas. Ele é o maior interessado em que você viva o sobrenatural. Ele é o maior interessado em que você desfrute do melhor. Então, se isso é uma verdade, joga a sua mão lá em cima por um minuto, abre a tua boca e começa a dar glória. Espírito Santo, Espírito Santo. Agora, olha que coisa linda. Ele pensa o que ninguém pensa, ele verbaliza o que ninguém verbaliza. Agora ele precisa colocar em prática o que ninguém nunca tinha colocado. O que? Andar sobre as águas. Olha que coisa incrível. Ele pensa o que ninguém pensou. Ninguém do barco pensou em andar sobre as águas. Todo mundo estava preocupado com o vento ao contrário. Todo mundo estava preocupado que ia afundar, que não ia chegar ao destino. Mas ele falou o seguinte: se é o Senhor mesmo, eu estou sentindo Deus aqui, se é o Senhor mesmo, eu quero viver o sobrenatural. Ei, Deus manda eu te dizer, Ele está nessa conferência, Ele está nesse lugar. E Ele manda eu te dizer, peça, porque Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Ai, ai, nem importa, aleluia, que se fechem diante da tua voz e a tempestade fique de pé, por favor. se acalma. Isso, vamos. Imagine Jesus te perguntando. Imagine Jesus falando com você: meus filhos, sou eu, não temais. Jesus está dizendo para nós nessa manhã: serva, sou eu, não temais. E aí quando você olha, você tem medo, porque é normal, diante do processo. Quantos processos que eu passei, e eu falei: Senhor, não dá. E aí Deus usa alguém para me esticar. Deus usa alguém para dizer: tá, vamos andar sobre as águas, vamos viver o sobrenatural. Nessa conferência você vai sair daqui, meu irmão, entendendo, acreditando que tem algo maior, algo melhor e algo poderoso para você viver. Ele pensou o que ninguém pensou. Ele verbalizou o que ninguém verbalizou. E a segunda coisa, qual? Ele precisou agora botar em prática. Ele precisou sair da sua zona de conforto. Porque estava no barco, era o lugar mais confortável. Estava no barco, era o lugar mais seguro. Estava no barco, era o lugar onde ele dominava. O barco era o lugar onde ele sabia manusear. Quando ele vira agora e olha para Jesus, e ele pede, Jesus fala: está liberado. Agora Jesus está de lá dizendo: vem, eu já liberei. Vem, já está liberado. Eu estou com uma palavra de Deus para você, e essa palavra é: está liberado. Vem viver o sobrenatural. Vem destino, vem viver o sobrenatural. Ai, está tudo pronto, está tudo preparado. Tem algo sobrenatural para você viver. Aquilo que parecia impossível, Deus manda eu te dizer, vai se tornar possível. E aquilo que parecia Nunca ninguém viveu um milagre tão extraordinário como esse.
Sabe o que eu vim para te dizer? Jesus é o maior interessado que você viva o inédito. Ah, não, só 3 pegou. Jesus é o maior interessado em que você viva o inédito. Eu profetizo que você, alunos da Casa de Destino, nós iremos viver o inédito. Tem algo de Deus para nós, tem algo do Pai. Eu profetizo que o Rio de Janeiro será tomado pelo um avivamento. Orecalaxaia, Uribicaia, Baraxê. Agora ele sai do barco e ele dá os primeiros passos, andando sobre as águas. Até então ele não presta atenção no vento. Até então o vento para ele não fez sentido nenhum. Só que o texto diz que chegando um tempo ele percebe o vento. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: quer continuar a viver o sobrenatural na sua vida? O que eu preciso fazer, pastor? Eliminar da sua vida todas as distrações. O que tem te distraído? O que tem tirado o seu foco? Porque olha isso, o destino está aqui, a terra prometida. Eu só vou chegar na terra prometida se o meu foco estiver em Jesus. Se o meu foco estiver naquele que me mandou sair do barco, se o meu foco estiver naquele que falou vem, Jesus está dizendo pode vir, a terra prometida está pronta, pode vir, já está tudo pronto. Mas se eu me distrair, se eu perder o foco, eu posso afundar. Mas essa conferência é para dizer para você e para mim: não se distraia, porque o interessado é Jesus. Que você chegue no alvo, que você chegue no foco, que você cresça. Aqui, com muito amor isso. O que é muito para você? 10 milhões? 100 milhões? O que é muito para você? Uma cura de um câncer? O que é muito para mim, o que é muito para você, sempre vai ser pouco para Deus. Não, só 3 pegou. O que é muito para mim ainda é pouco para Deus, porque Deus sempre tem mais. Ele me trouxe aqui para te dizer: vamos andar sobre as águas, destino. Vamos viver o sobrenatural. E só tem uma forma de nós andarmos sobre as águas: é sermos cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Então joga a sua mão por 1 minuto e comece a orar em línguas. Você que não é batizado, seja batizado agora. Você que não é batizado, seja tomado pela unção agora. Coloca a mão no ombro desse irmão que está perto de você e ora por ele aí agora. Seja batizado. Seja batizado. Batiza Jesus com o teu Espírito. Renova Jesus com o teu Espírito. Ninguém vai se distrair, ninguém vai afundar, ninguém vai perder o destino, ninguém vai perder o alvo, ninguém vai perder o foco. Nós sabemos aonde vamos, sabemos para onde vamos, sabemos quem somos, sabemos quem é Deus. Celebra, ora por esse irmão, vai. Ora por ele. Batiza Jesus. Tem pessoas sendo batizadas com teu Espírito nessa manhã. Batiza Jesus. Renova Jesus. Toca. Uricalabara, checalabara.